Estamos iniciando, prezados amigos, mais um programa do especial olímpico nesse período de jogos aqui no Rio de Janeiro, no Rio 2016. E a conversa hoje é com o nosso colaborador, ele também é jornalista, é economista, e está hoje numa luta em torno de um projeto suprapartidário que envolve a Aliança pelo Brasil. Não é isso, professor? E eu queria que você primeiro, antes da gente falar um pouco dos Jogos Olímpicos, está tendo uma série de polêmicas em torno desse mega evento, se fala de Jogos da Vergonha, se fala de que a Olimpíada foi um estelionato do cidadão contribuinte eleitor, que muitos prometeu e pouco se cumpriu. Mas eu queria saber primeiro do senhor, já que o país está colocado em xeque, as instituições estão colocadas em xeque, o sistema partidário, eu tenho visto com muito bons olhos essa ideia da Aliança pelo Brasil. Eu queria que o senhor olhasse ali para a nossa câmera e explicasse melhor para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, para o nosso leitor da tribuna da imprensa sindical, o que é a Aliança pelo Brasil, professor? Com grande prazer, Manuela. Em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade que está dando de comentar no ar esse momento que o Brasil está vivendo. E como você disse, passando rapidamente, nós estamos numa situação de derretimento geral das instituições republicanas. Todas as instituições estão sem credibilidade. O Executivo perdeu credibilidade com a questão da Petrobras e outras questões envolvendo da mesma natureza. O Legislativo perdeu totalmente a credibilidade. E o Judiciário também perdeu totalmente a credibilidade. As sentenças contraditórias, as sentenças partidarizadas, nós estamos numa situação em que também a Polícia Federal, também a Promotoria Pública, todos perderam credibilidade. Nessa situação, quer dizer, nós só temos uma alternativa, é buscar na sociedade civil uma forma de reconstituição dessas instituições, pela sociedade civil. A Aliança pelo Brasil é justamente isso, quer dizer, é a gente articular pela sociedade civil uma alternativa política que venha a renovar a superestrutura da República, que é a superestrutura política da República. Então, em essência, quer dizer, o que se propõe com a Aliança pelo Brasil é um novo programa econômico que substitua esse programa entreguista que está se desenvolvendo, um programa social que é reforçar a tradição iniciada no governo Lula de programas sociais avançados e, sobretudo, um novo sistema político. Porque muita gente fala em reforma política. Não tem sentido mais você falar em reforma política. Na verdade, a gente tem que mudar todo o sistema político. Não tem saída. Porque esse que está aí não presta. Esse aí tem que ser totalmente substituído. Então, a nossa proposta na Aliança pelo Brasil é justamente essa, contribuir para uma revolução na estrutura jurídica do país, de tal forma a ter um novo tipo de executivo, um novo tipo de legislativo, um novo tipo de judiciário. Mas, professor, hoje, com tanta desesperança, tanta descrença por parte do eleitor, por parte do cidadão brasileiro, tantas mazelas aí na política, é lava-jato, é mensalão, é entreguismo, é o caso do Almirante Horta, uma série de situações assim absurdas e surreais que estão acontecendo no país. Como é que o povo vai conseguir sentir, perceber que a Aliança pelo Brasil ela é importante para ele? Porque as pessoas têm os seus problemas pessoais, os seus problemas de trabalho. A gente vê que a CLT hoje está sob ataque, o Inter está aí promovendo uma série de situações que vão prejudicar a sociedade brasileira. Como é que o povão realmente vai se sentir contemplado com essa aliança, vai convergir para esse projeto, professor? Eu acho que vai convergir na medida em que a destruição das políticas sociais avançar cada vez mais, como está acontecendo. E não só a destruição das políticas sociais, mas das políticas econômicas. Quer dizer, nós estamos entregando o pré-sal. O pré-sal era o futuro da educação brasileira. O pré-sal era o futuro da saúde brasileira. No entanto, estamos entregando o pré-sal. É um projeto do atual ministro das Relações Exteriores, um projeto que ele fez ainda no Senado, para entregar pelas pontas o pré-sal. Isso é um crime de lesa pátria. Claro. Eu acho que, em algum momento, a sociedade brasileira vai tomar consciência disso, porque, por enquanto, parece
são, né, ou privatização de boa parte do sistema de saúde, e privatização de boa parte do sistema de educação. Então essas coisas vão afetar as pessoas, né, mas não é só isso, cara. Nós não vamos deixar que as coisas aconteçam indefinidamente para que haja uma relação popular. Nós vamos tentar fazer uma pedagogia em torno disso. Nós vamos mostrar para a opinião pública o que está acontecendo. E eu acho que o caminho para isso, que eu estou apostando muito nele, né, nós iniciamos ainda de uma forma muito militar, é mobilizar a universidade brasileira e a parte do movimento sindical sem, porque tem uma parte podre também. Então, juntar trabalhadores e universitários, quer dizer, professores universitários, estudantes universitários, secundaristas, um grande movimento social. A nossa intenção é essa. E nós temos uma outra coisa em vista, que é o seguinte: o curto prazo nós já perdemos, porque o Congresso Nacional está todo ele vendido. Pelo menos, não todo, mas pelo menos mais de 2/3. Como se viu na coisa do impeachment. Desse Congresso não se pode esperar nada. A única coisa que nós podemos fazer é apostar em 2018, que são eleições gerais. Se é que não haja eleições antes disso aí. Mas não vai haver, porque eles vão aguentar o tema provavelmente até o ano que vem. Se for o caso, tentar dar um golpe eleitoral, fazendo uma eleição indireta. Mas isso aí não tem muita coisa a ver com o povo. Tem a ver. Mas que é constitucional, né, professor? A eleição direta está dentro da Constituição, é prevista na Constituição. A eleição direta, até o fim deste ano, está prevista na Constituição, se você tiver, se o presidente sair ou for empichado, ou qualquer coisa. Agora, no ano que vem, se o presidente sair, vai ser eleição indireta. Agora, o presidente interino, ele tem um cacife eleitoral, acredito, muito pequeno, muito baixo, né? Ele, por exemplo, ele se elegeu vice-presidente muito mais pela capacidade da presidente Dilma, né? E também pelo presidente Lula, né? Que 8 anos no poder é o maior cabo eleitoral desse país, aí, talvez de todos os tempos. Agora, professor, eu ontem vi, observamos aí nessa festa, que foi a abertura dos Jogos Olímpicos, né? E houve uma vaia assim, estrondosa dentro do estádio, quando apareceu e quando o nosso interino fez aquela fala oficial e tradicional da abertura dos Jogos. Eu acho que até quebraram o protocolo e não citaram o nome dele na hora. Isso se evidencia que na verdade, a população está muito satisfeita. E ali, não era a população que estava ali dentro, né, professor? Eram turistas, era classe média, gente que gastou um dinheirinho para comprar esse ingresso, outros que vieram de fora do Brasil. Aqui são de pessoas politizadas, né? Aquela vaia não foi à toa. E até essa história de apagar a tocha, que é um símbolo olímpico da União e tudo mais, um símbolo histórico, tem sido uma constante aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, nesse momento de entregar a tocha. Até a pira foi acendida, acenderam a pira ontem, mas até acender essa pira ontem foi uma loucura, que a tocha sofreu uma série de percalços no caminho, tentaram apagar diversas vezes. Fala um pouco dessa insatisfação do povo brasileiro em relação aos jogos, a questão da tocha. É um interino, professor. Primeiro, começando pela VAI. A VAI, na verdade, foi um momento de politização dos jogos, pela VAI. Porque os comentaristas da Globo diziam: não há politização, essa Olimpíada é uma das poucas que não está politizada, não sei o que vai fazer. Eu acho que memorando Moscou, na época da Guerra Fria, Los Angeles, coisas desse tipo. O fato é que todo mundo estava com medo de acontecer alguma coisa. Todo mundo que eu digo é o grupo do tempo, de acontecer alguma coisa desagradável, né, em termos de declarações, coisas desse tipo. Na verdade, não aconteceu, mas aconteceu porque deu a vai estrondosa. E além do mais, a questão política, mesmo que ela não aparece, ela é subjacente, ela está subjacente. Todo mundo está pensando nela. Essa que é a verdade. O presidente do Comitê Olímpico diz o seguinte: as dificuldades, a gente reconhece as dificuldades que o país está passando. Quais são as dificuldades? São as dificuldades políticas, é o que está aí. Então, é uma Olimpíada que, apesar dos pesares, está politizada. E o lado curioso dela é o seguinte: essa Olimpíada é a Olimpíada do Lula. Quem conseguiu a aprovação do Rio como capital das Olimpíadas, cidade olímpica, foi o Lula.
compromisso dele, o prestígio internacional dele. Eu me lembro, anos atrás, quer dizer, eu fui até assessor da Rio 2004, na época do Fernando Henrique Cardoso, se tentou a candidatura para Rio 2004, e eu fui assessor lá. Com o Fernando Henrique Cardoso na presidência, não conseguiu. Né? O comitê presidido pelo Renato Acha e pelo Rafael de Almeida Magalhães. Então, não conseguimos, não teve como conseguir. Agora, com Lula conseguiu. Por quê? Porque é Lula. Tem um grande prestígio internacional. Eu quero fazer só um parênteses aqui nessa coisa, né? Nesse país conflagrado como está hoje, as pessoas tendem a confundir, a nominalizar as questões, personificar. Eu não sou do PT, tá certo? Eu até votei no Lula, quando ele foi candidato, votei na Dilma. Mas eu fui, sempre, você provavelmente sabe disso, um crítico permanente da política econômica do PT, exceto nos anos 2009 e 2010. Fizeram uma boa política econômica. Agora, eu tenho que reconhecer o prestígio internacional do Lula. Sou um idiota que não reconhece. Tem um prestígio grande e tem também um imenso prestígio nacional. As pesquisas dizem o seguinte: se ele tivesse candidatura agora, ganharia no trânsito. Agora, essa conquista que foi os Jogos para a cidade do Rio de Janeiro do país, esse prestígio, isso tem que deixar um legado do cidadão, contribuinte eleitor dessa cidade. Porque alguns têm dito até que isso foi uma espécie de estelionato olímpico. O nosso comentarista também do site, o colaborador, o ativista e advogado André Barros, isso foi um estelionato eleitoral, um estelionato olímpico, porque, na verdade, pouco se deixou para a população. Por exemplo, se falou que a Baía de Guanabara seria despoluída. Isso não aconteceu. Se falou que a questão de infraestrutura de saneamento básico seria ampliada e chegaria a zero, praticamente toda a população seria atendida do saneamento básico na cidade. Isso também não aconteceu. O que o senhor vê de legado desses jogos para o cidadão? Não, eu não concordo. Eu acho que, primeiro, trazer os Olimpíadas para cá foi muito importante. Trazer os Olimpíadas para cá, para a cidade do Rio de Janeiro, foi muito importante. Foi muito importante as obras das Olimpíadas, com todo o incômodo que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, você empregou mais de 35 mil pessoas, com mais de 100 mil pessoas beneficiadas. Trabalhadores da construção civil. Trabalhadores da construção civil, sobretudo, quer dizer que não teve benefício. Isso é um radicalismo precipício. Não é verdade. Vai ter legado, sim, vai ter coisas importantes para a cidade em termos de esporte. Né? E esporte é uma coisa muito importante, importantíssima para a ascensão social. Mas houve um pouco de investimento, né, professor? Não. No parque do governo, Não, as modalidades esportivas. Eu acho que tem uma coisa, se com um pouco de investimento tem essa crítica toda, imagina se desse mais investimento aí. O país, bem ou mal, é pobre. Eu acho que na questão do legado, tem aí o legado. Eu acho que há uma mistificação em torno do capital privado. Na verdade, o capital privado é muito pequeno, porque ele é uma cobertura do BNDES, do empréstimo do BNDES, mas isso também tem que ser qualificado, porque o cara vai ter que pagar o empréstimo do BNDES com a receita daquilo que a gente chama de delegado. Então, acho que a Zona Norte foi contemplada, a Zona Oeste. Parte de transporte, houve uma melhoria. Houve uma melhoria para o transporte. E houve uma coisa espetacular para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que esqueçamos um pouco, damos uma pequena parêntese para a coisa. Vamos ver a questão das Olimpíadas. Levantou a moral do Brasil, foi uma coisa importantíssima. Eu sei que, passado esse tempo, qualquer um que seja contra o governo ilegítimo do tempo, está nervoso, porque as coisas estão bonitas, essa abertura foi fantástica, isso é um prestígio fantástico para a cidade e para o país. As pessoas ficam nervosas, porque eles parecem estar carregando vantagens para o tema. Não é verdade. E quando fechar o parênteses dos jogos, o pau come de novo. Certo. Na política. Certo. Como vai ter que comer mesmo. Claro. Tá certo? Então, essa ideia de você tomar. Bom, você tem coisas que você mencionou aí, é lamentável, não despoluir a Baía do Guanabara. Isso, já tive 2 ou 3 tentativas de produção do petróleo, não consegui. É um projeto muito complexo. Mas, obviamente, que tem corrupção nisso.
sem dúvida nenhuma. Como tem corrupção, provavelmente, em alguma das obras. Mas não é isso que inviabiliza os jogos como uma coisa espetacular para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Né? Se tiver corrupção, vamos apurar. Não se apuraram as corrupções da Petrobras, então vamos apurar a corrupção dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Mas sem atrapalhar os jogos. Pô, estão aqui mais de 10 mil atletas no mundo inteiro, que coisa espetacular. As pessoas sorridentes, gostando do que estão fazendo, gostando do que estão vendo. Bom, por que essa coisa negativa de dizer, isso é um estelionato? Por que estelionato? Não tem estelionato nenhum. Tem um projeto, um grande projeto, que não pode, tem vantagens em si. Comparativamente a outras coisas, é claro que você podia dizer, não, por que não investe nas favelas? Por que você não investe nas favelas? As remoções que ocorreram em comunidades carentes da cidade por esse processo de megaeventos, isso principalmente de 2014 para cá. Mas essas remoções foram feitas, pronto, removeu e pronto, deixou as pessoas na rua? Ou você ofereceu uma alternativa? Muitos foram indenizados, mas reclamam que o valor não seria mas o valor. Mas isso aí todo mundo é assim. Aquela história de sempre. Você vai fazer uma hidrelétrica lá no Belo Monte, o cara aparece dizendo que não recebeu o suficiente. Né? Você tem, inclusive, tem uma picaretagem grande em torno disso também. Você tem que reconhecer. Mas no caso das hidrelétricas, por exemplo, da SC40, você tem profissionais de remoção. O cara vai fazer uma hidrelétrica em tal rio. Aí o cara vai para lá, para ser removido. Tá certo? Então, são questões que a gente tem que qualificar. Agora, professor, tem dito também, tem muito, eu mesmo fiz várias matérias sobre isso, até publiquei no Jornal da Bahia 2 matérias, isso na época do presidente Maurício Azedo, que houve realmente uma sangria meio que desatada em relação a recursos públicos, para que alguns desses aparelhos esportivos, arenas e estádios fossem construídos. Como é que o senhor vê especificamente essa questão da aplicação do recurso público destinado para esse tipo de coisa e não realmente para outras destinações que seriam de interesse da sociedade, como eu falei agora, no saneamento básico, que é muito precário no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito pobre, muita pobreza, muita favela, o saneamento básico é muito grave nessa cidade aí. Uma coisa é o seguinte, a escolha... A prioridade do dinheiro. Não, isso que você está falando. Porque se fala que o país não tem recurso. Uma coisa é a escolha do investimento. Por quê? Dinheiro para pagar dívida pública tem. Dinheiro para arena de jogos olímpicos tem. Por que não tem dinheiro para outras realidades da educação, saúde, que o brasileiro está passando por uma série de dificuldades? Não, eu acho o seguinte, é um absurdo não ter dinheiro para saúde e não ter dinheiro para educação. Isso não quer dizer que você não tenha que investir também em jogos olímpicos. Por quê? A geração de emprego. A cidade está cheia, a gente vê o calçadão aqui hoje, aqui, Ipanema, Leblon, a Poadora aqui lotada, cidade cheia. Né? Sobretudo para a cidade turística como isso. É um investimento que vale a pena. Você tem que ser duas coisas. Uma coisa é você escolher o investimento. Eu estou escolhendo o Rio de Janeiro. Estou propondo o Rio de Janeiro como cidade olímpica. Por quê? Porque para o Rio de Janeiro, para a economia do Rio de Janeiro, para a sociedade carioca, isso é uma coisa importante. Essa é uma escolha. Como é que você aplicou o dinheiro é outra coisa. Tem corrupção? Vamos ver. Eu tenho grande desconfiança que tenha sido. Mas isso não neutraliza o fato de que o investimento tenha sido escolhido. O que a cidade do mundo todo quer? Porque tem essa competição. Paris, agora, é a candidata à próxima 2020. Porque todo mundo quer. Às vezes compram até dirigentes, com ambições, né? Exatamente. Não, e você na FIFA agora a gente viu, se desvelou uma série de maracutaias de negociadas, né? O senhor Joseph Blatter. Los Angeles quer. Agora, parece que é a candidata feminina. Los Angeles, um país rico, não sei o quê. Talvez a raiva que as pessoas não percebem, a raiva do Brasil fazer investimento olímpico, fazer uma Olimpíada, é que nós somos um país em desenvolvimento, um país ainda pobre. País pobre não pode fazer isso. País pobre tem que ficar no lixo. Isso que é na cabeça das pessoas. Agora, professor, dando continuidade à história do legado olímpico, o senhor é morador aqui do Rio de Janeiro,
eu também sou, nós somos vizinhos do mesmo bairro, nós moramos ali no Flamengo, na região do Catete. Essa questão da Baía de Guanabara me deixa um pouco triste, porque eu me lembro quando eu era criança, meus avós moravam na Praia do Flamengo durante 30, 40 anos. Eu frequentei muito a Praia do Flamengo quando garoto, quando menino. Eu estudei no Malha Soares, aqui em Copacabana, estudei aqui no São Patrick, aqui no Leblon, né? E sempre frequentei muito a Zona Sul, tenho primos no subúrbio da cidade também, sempre frequentei muito o subúrbio. Eu sou um grande circulador, vamos dizer, eu sempre circulei muito pela cidade, desde muito novo. E sempre frequentei as praias da cidade. A balneabilidade da praia do Flamengo hoje, ela me assusta. Ela me assusta. Olha aqui, a questão Eu queria ver poder eu e meu filho dar um mergulho na praia do Flamengo. Aquilo é tão lindo. Aquele cartão postal é tão belo, é tão lindo quanto esse. Quando o Morro Dois Irmãos aqui, aquela região é linda da cidade. Eles não vão usufruir daquela praia, dá um mergulho na praia. É o lugar mais bonito do Rio de Janeiro, porque não é só praia, é um parque fantástico no Boulevard. Espetacular, lindo, a vista fantástica. A coisa da poluição da Baía de Guanabara é caso. Sugou muito dinheiro, professor, muitos anos, décadas que estão roubando dinheiro nosso, dizendo. Eu lembro que nos anos 90, o Marcelo Alencar, que era governador do Rio de Janeiro, pegou uma grana com o Banco Interamericano. O senhor lembra disso? Uma fábula de dinheiro. E já se passou 20 anos. E está mais sujo ainda a Bahia, vai ter competição de vela lá. Eles estão bolando ideias para afastar a sujeira durante a competição. Houve um apelo aí das autoridades para que o carioca não vá ao banheiro. Não vá ao banheiro, não dê descarga, para poluir menos a região da Baía de Guanabara durante o período do jogo. Mas é uma coisa, parece uma piada, né? Uma piada internacional. Eu acho o seguinte, o caso da poluição da Baía de Guanabara, dessa poluição, é um caso de polícia. Certo? Você lembrou, Marcelo? Eu me lembro do empréstimo bilionário que fizeram com os japoneses. Lembra disso? Lembra esse empréstimo, eu estou falando. Então, para despoluir a Bahia, não aconteceu nada. Então, qual é que é o problema? 20 anos se passaram, professor. Como não tem jeito de jogar a culpa no Lula, não vai ter lava-jato para a Baía do Guanabara. Esse é o problema. E não vai ter lava-jato para a Olimpíada. Porque tem que ter PT como sendo criminoso. Porque você tem um projeto do judiciário brasileiro, golpista, de tirar o Lula e o PT de cena de qualquer maneira. Eu já disse que eu não sou do PT, mas eu não sou idiota. Estou acompanhando a vida política brasileira. Percebi que o senhor jogou a toalha contra a questão do PT e da Dilma. Eu só acho que já estava contado. Claro, não tem dúvida nenhuma. Já passou. Não tem nenhum. Aliás, nessa altura do jogo, era indiferente se ela voltasse ou não. Porque sem o Congresso, o que ela vai fazer? Vai governar como? Ela poderia talvez governar com 1/3 do Senado. 1/3 do Senado. Isso aí não tem. E com menos 2/3 na Câmara. Então, e qual seria o modelo ideal para a governabilidade no país, professor? Você entende que é o parlamentarismo misto, o fim do Senado? O que o senhor acha interessante? Eu acho o seguinte, eu acho que tinha que ser um presidencialismo misto. Um presidencialismo misto. O presidente e um... Parecido como é na França? Parecido como é na França, mas diferente da França. O presidente, eu acho que nós temos que colocar as coisas em termos contemporâneos. Você tem algumas áreas do governo que você não poderia deixar ser manipulada por demagogos. Eleições de 4 em 4 anos. Isso tem tudo para lá. É um período da demagogia. Então, eu proporia um presidente com um mandato longo, eleito de uma forma não diretamente ligada apenas à parte política, mas a outras instituições da sociedade, tivesse um mandato de 10 anos, com prerrogativas sobre 3 áreas fundamentais. A área da guerra, você não pode deixar na mão do demagogo. A área do meio ambiente, você não pode deixar na mão do demagogo.
três áreas que eu me falei são irreversíveis. Claro. Se você fizer uma provocação para a guerra, por exemplo, Claro. você já era. Você vai pagar carinho por tudo. Se você fizer uma prejudicial ao meio ambiente que for irreversível, também não tem como voltar atrás. Claro. E na genética procura cuidar. Sem dúvida. Se você tiver experiências genéticas irresponsáveis, por isso sem fora do controle, e o controle do carcerismo do presidente, ou uma coisa desse tipo, se você tivesse isso, você também poderia ir risco o futuro da humanidade. Então, eu acho que devia esse modelo, eu pensei nisso anos atrás, um livro que eu escrevi em 2008, chamado A Crise da Globalização. Eu toco essa questão do sistema de governo, e encaminho exatamente para essa área. Não é nada de novo, né? Não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com. É uma reflexão lá de trás. Qual era seria? Isso é uma coisa idealista, não é uma coisa. Eu não estou procurando saber se isso tem viabilidade prática ou não. Estou dizendo que, do ponto de vista ideal, platônico, o sistema deveria ser assim. Coloquei isso, vou colocar isso em circulação. Mas a gente mal investe em genética, em nanotecnologia, em robótica. O Brasil ainda está muito precário, tateando esse. Eu estou preocupado tanto em investir em genética, em deixar que o investimento em genética deteriore o genoma humano. A nossa indústria aeroespacial mandaram para o espaço, até hoje não reconstruíram Alcântara. Não, isso aí